Então, pessoal, hoje vamos terminar a parte do assunto de quantidade de movimento. Hoje vamos trabalhar na conservação da quantidade de movimento. Mas primeiro, para abordarmos esse assunto, primeiramente temos que falar da quantidade de movimento de um sistema de corpos. Apesar de termos falado na aula passada, vou dar uma pequena revisada aqui. Para um sistema com um corpo aqui se movendo nessa direção, ou seja, tem uma quantidade de movimento nessa direção, com outro corpo movendo nessa direção e outro corpo movendo nessa direção, a quantidade de movimento no sistema é simplesmente a soma vetorial da quantidade de movimento de cada um desses corpos, tá entendendo? Isso aqui é a quantidade de movimento do sistema. Para esse sistema aqui que tem três corpos, se tivesse mais corpos, você teria que somar a quantidade de movimento deles também, entendeu? Isso aqui é a quantidade de movimento do sistema. Mas se o sistema é isolado de forças externas, ou seja, se ele é isolado de forças externas, isso quer dizer o quê? Que não atua forças externas neles, mas pode haver forças internas entre os corpos, entendeu? Num sistema massa bloco, mola bloco, por exemplo, se você se o bloco se ele tiver uma velocidade inicial e ele por si só empurrar uma mola, vai haver uma força interna entre a mola e o bloco, mas não vai haver uma força externa, entendeu? É um sistema isolado, massa-bloco. Massa-mola, quer dizer. Ou, se não existe ações externas, pode existir ações externas, mas a resultante é nula. Um grande exemplo é a força, se existir uma força peso, mas é equilibrada com a normal. Tipo, apesar de existir a força gravitacional, mas, como está equilibrado pela normal, a resultante é nula, né? A gente diz que é um sistema isolado, ou seja, a resultante é nula. Assim, se o sistema é isolado de forças externas, a gente sabe que o impulso, né, a força resultante, vezes o tempo de colisão, né? Se não há forças externas e a resultante é nula, aqui, a gente aplicando essa equação aqui, para o sistema isolado, como a força resultante é nula, por essa equação aqui, o impulso resultante também vai ser nulo. E sabemos do teorema do impulso que impulso resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Se impulso é nulo, aqui, vemos que vai ficar simplesmente a variação da quantidade de movimento. Zero vai ser igual à variação da quantidade de movimento, a gente passando essa quantidade de movimento aqui para o lado esquerdo aqui, a gente vê que a quantidade de movimento final vai ser igual à quantidade de movimento inicial. Ou seja, se é um sistema isolado de forças externas, não existe variação da quantidade de movimento, ou seja, a quantidade de movimento é conservada, que explicado aqui nesse pequeno textinho. A quantidade de movimento do sistema de corpos isolado de forças externas é constante, ou seja, isso que quer dizer a conservação da quantidade de movimento. Se não existe forças externas ao sistema, a quantidade de movimento é constante, entendeu? Agora eu vou mostrar alguns exemplos de como acontece isso no dia a dia. Por exemplo, se uma lâmpada explodir, você vê que aqui vários fragmentos elas são expulsas em várias direções. Mas se você somar a quantidade de movimento desses fragmentos que explodiram, tipo a lâmpada, ela tá, é, é, por exemplo, no início ela tá ali paradinha, né? Tipo, a soma da quantidade de movimento desses fragmentos, aqui eu posso ver que é em todas as direções, a soma dessas quantidades de movimento vai ser igual a zero. Por quê? Porque no início a lâmpada não tinha quantidade de movimento, porque ela estava parada, esses fragmentos. Entendeu? Tava tudo parado, mas pela explosão, você sabe que ele vai em todas as direções justamente por causa disso, porque a variação da quantidade de movimento é nula. Entendeu? Aqui. Outro exemplo é aqui da rolha, quando você abre um champanhe, né? Você balança, tipo,
Quando a rolha salta, a garrafa vai dar um recuo. Por quê? Por causa da conservação da quantidade de movimento. Se a rolha vai para cá, a garrafa ela vai para cá, entendeu? Por quê? Porque no início ela tinha apenas quantidade de movimento, aí tipo, na ausência de forças externas, um corpo vai para cá e outro corpo vai para cá. Aqui. E aqui um grande exemplo, não sei se você já viu no Réveillon, por que que o fogo de artifício, quando ele explode, explode em várias direções? Justamente por causa disso, por causa da conservação da quantidade de movimento, entendeu? Apesar do corpo aqui ele tá indo se movendo em certa direção aqui, você vê que os fogos de artifício ele explode em todas as direções, porque o corpo tava lá fechadinho, né? Aí quando ele explode, vai para todas as direções, que é justamente para conservar o que por exemplo, o que esse pedaço aqui do fogo chupa esse lado aqui é compensado com uma parte vindo para esse aqui, e assim por diante, tá entendendo? Por isso é que ele explode uma esfera radial assim, entendeu? Que é justamente para conservar essa quantidade de movimento. Aqui eu vou fazer um exemplozinho aqui mostrando como isso acontece. Por exemplo, se temos aqui uma granada aqui, ó, ela indo na certa direção, quando ela explode, se ela explodir em várias direções, ela vai explodir aqui, aí vai sair uma partícula nessa direção, aqui, nessa aqui e nessa aqui. Como só tinha uma partícula andando nessa direção, quando ela vai explodir nas direções que a soma dessas quantidades de movimento vai ser igual à quantidade de movimento inicial aqui, tá entendendo? Ou seja, se existe conservação da quantidade de movimento, a quantidade de movimento inicial vai ser igual à quantidade de movimento final. Assim, se a quantidade de movimento inicial é um certo valor aqui, porque só existia um, né? E no fim, existem três partículas, a quantidade de movimento das três partículas, por exemplo, de um Fogs vai ser igual à quantidade de movimento que tinha no início aqui, ó. Entendeu? E isso aqui, sabemos que é uma soma vetorial, ou seja, a soma da quantidade de movimento, simplificando, a soma da quantidade de movimento no eixo x, aqui, só, por exemplo, aqui só tem um no eixo x, aqui a gente vai ter que compor aqui a componente x desse aqui, a componente x desse aqui, a componente x daqui. A soma da quantidade de movimento do x aqui vai ser igual à quantidade de movimento do x aqui. E a quantidade de movimento do y aqui vai ser igual à quantidade de movimento do y aqui. Aqui, por exemplo, não tem quantidade de movimento do eixo y. Ou seja, a quantidade de movimento aqui do y vai ter que se anular a quantidade de movimento do y desse aqui e desse aqui. Entendeu? Que vai ser nulo aqui. Eu creio que com isso deu para dar uma ideia de como funciona isso aqui. Entendeu? É, a quantidade de movimento, nós vemos que aqui é conservada devido a esses motivos, tá entendendo? Um grande exemplo, como eu falei, é o do fogo de artifício e da garrafa de champanhe. Tipo, garrafa de champanhe, quando você sabe, quando a rolha salta, ela empurra de você de volta. Outro grande exemplo também é quando tem uma arma, né? Ela é disparada. Quando ela é disparada, a bala vai para frente, a arma ela vai para trás. Por quê? Porque o conjunto da bala e da arma no início estava parado, ou seja, a bala ela vai para frente e você vê um recuo. Tanto é que armas mais potentes, ou seja, que tem mais massa, ou mais velocidade, é, vai recuar, tá entendendo? Agora vamos falar de choques ou colisões. Primeiramente, vamos falar de choques perfeitamente elásticos. Tipo, aqui, se tem uma bola com a velocidade inicial e outra bola parada, e elas pegam, tipo, como se fosse uma sinuca. Tem uma bola, né? Você tá lá parado da bola da sinuca, aí uma bola vai com a velocidade e bate na outra. Se toda a energia é passada, ela não é perdida energia, ou seja,
A primeira bola ela bate, ela pode, tipo, a primeira bola parar e a outra se mexer, ou as duas bolas se mexer depois. Se existir toda a conservação da energia cinética, esse choque é chamado de perfeitamente elástico, entendeu? O choque elástico é dito quando a outra bola se mexe, tá entendendo? As duas bolas, depois do choque, elas continuam a se mexer. E o perfeitamente elástico é isso, é quando, tipo, existe a conservação de energia, não existe dissipação de energia por atrito, ou por som, por nada, tá entendendo? Ou seja, se a energia cinética final é igual à energia cinética inicial, a colisão é chamada de choque perfeitamente elástico. Assim, a gente fazendo análise desse movimento aqui, se antes da colisão tem uma certa quantidade de movimento devido a essa partícula, a energia cinética somente dessa partícula aqui, porque essa aqui é zero, né? Depois da colisão, a quantidade de movimento vai ser essa aqui, e a energia cinética vai ser a soma da energia cinética das duas bolas, por exemplo, de sinuca aqui. Pela conservação da quantidade de movimento, vamos ter que a conservação a quantidade de movimento de antes é igual a quantidade de movimento depois. E pela conservação da energia cinética, vamos ter que a energia cinética do antes é igual à energia cinética do depois, entendeu? Essa é a situação de um choque perfeitamente elástico, entendeu? O choque é perfeitamente inelástico quando tem uma partícula e quando ele se choca com outro, é tipo, as partículas depois do choque dos objetos, ela sai grudado. Tipo, um grande exemplo disso é quando você, tipo, como posso dizer, tem uma bola, né? E ela pega um pedaço de pano e sai enrolando, tá entendendo? O pano vai ficar enrolado na bola. Ou então aquelas, como posso dizer, é isso mesmo. Quando você tem uma bola, né? E ela enrola com um pano ou alguma coisa engata, tá entendendo? Isso é chamado de um choque perfeitamente inelástico. Ou seja, o choque, a bola inicial aqui, tá aqui, aí tem um objeto aqui que ele pega. Aí depois do choque ele se gruda de uma forma ou outra. Tipo, quando você tem uma bola, tipo, por exemplo, você vê isso em roda, por exemplo. Tipo, tem um pedaço de fio, né? Aí quando passa por um fio, ele gruda e enrola. Entendeu? Isso é um choque perfeitamente inelástico. Ou seja, choque perfeitamente inelástico é o choque em que os corpos se deformam de tal maneira que permanecem unidos após a colisão. São denominados choques perfeitamente inelásticos. E se a gente fizer a análise desse movimento, antes da colisão, quando o movimento vai ser essa, e a energia cinética vai ser a energia cinética simplesmente do corpo. Ou seja, ter esse corpo aqui está se mexendo, esse aqui está parado. Aí depois do choque, os dois vão ficar juntos, né? Aí a quantidade de movimento vai ser como os dois estão juntos, vão ter a mesma velocidade, só que a quantidade de movimento, a massa é aumentada. Entendeu? Vai ser a massa de A mais a massa B vezes a velocidade. Isso vai ser a quantidade de movimento. E a energia cinética aqui vai ter uma nova velocidade, né? E a massa de A vai ser a massa de B, tá entendendo? Com a mesma velocidade aqui. Antes só tinha a massa de A com certa velocidade. Nesse choque perfeitamente inelástico vai existir conservação da quantidade de movimento, aqui, a quantidade de movimento, porque não existe forças externas, né, atuando. A quantidade de movimento vai se conservar, ou seja, a massa vezes a velocidade de A diante da colisão vai ser igual a massa vezes a massa de A mais a massa de B vezes a velocidade. Isso aqui vai ser a conservação da quantidade de movimento. E é, no choque perfeitamente elástico, ele vai existir dissipação de energia. Por quê? Porque o objeto estava parado, ele vai deformar e assim ele vai dissipar energia, entendeu? E a máxima dissipação vai ser dessa forma, vai ser de tal forma que a energia cinética de tal forma que o máximo vai ser a energia cinética de A, entendeu? Ou seja, a energia cinética de D vai ser menor que a energia cinética diante da colisão, entendeu? E existe outro sistema
que é o choque quando ele se situa entre perfeitamente elástico e perfeitamente inelástico. Ou seja, ele é chamado de parcialmente elástico. Nesse choque, também há conservação da quantidade de movimento, porque não existe forças externas atuando, mas existe a perda da energia cinética. Ou seja, não é um sistema aqui, como esse aqui, em que toda a energia cinética permanece, né? Ou seja, é a situação que ocorre na bola de sinuca, por exemplo, que como existe o atrito, né, entre o bloco e entre as duas bolas de sinuca, né, quando você bate uma na outra, toda a energia não é passada de uma bola para outra, tá entendendo? Ou seja, ela se separa após o choque, mas não existe não existe a conservação da energia cinética. É, Parte da energia cinética é transformada em outra energia, tá entendendo? Parte da energia que pode ser transformada em som, energia sonora, ou é mesmo energia térmica, entendeu? Ou seja, isso é o caso que ocorre geralmente, que é o choque parcialmente elástico. Tipo, os dois blocos se mexem depois, mas não existe a conservação da energia cinética, entendeu? Aí esse é o chamado de choque parcialmente elástico. Resumindo, choque elástico é aquele que o choque que tem dois objetos, né? Aí tipo, quando um bate e no outro, os dois não se grudam. Choque inelástico é quando um bate no outro e eles se grudam. Perfeitamente elástico, quando existe conservação da energia cinética. E parcialmente elástico é quando não existe a conservação da energia cinética, ou seja, a parte da energia cinética é perdida em outras formas de energia. Agora vamos falar do coeficiente de restituição. Que é justamente esse sistema que eu estava falando de sistema elástico e inelástico, né? Tipo, coeficiente de restituição é simplesmente quando você divide velocidade relativa de afastamento, ou seja, a diferença das velocidades que tem uma partícula, a que foi batida e a que bateu, né? A diferença da velocidade entre eles, de, de depois da colisão, e a velocidade relativa de aproximação de antes da colisão, tá entendendo? Ou seja, a velocidade que ele estava se aproximando, entendeu? Porque antes, depois da batida, as partículas vão tender a se separar, né? Quando uma coisa bate na outra, eles vão tender a se separar. E antes da colisão, eles vão tender a se aproximar. Ou seja, seria a relação entre a velocidade relativa de afastamento e a velocidade relativa de aproximação. Isso é o coeficiente de restituição. E aqui tem uma tabelinha que mostra para esse sistema que eu falei agora. Tipo, para o choque perfeitamente inelástico, o coeficiente de restituição é igual a zero. Por que zero? Porque quando, no perfeitamente inelástico, como eu falei, ele é inelástico quando um material ele gruda no outro. Se ele gruda no outro, eles não vão se afastar, ou seja, a velocidade relativa entre eles vai ser zero, entendeu? Porque eles vão ter a mesma velocidade, entendeu? Por isso é que é zero. Se um objeto tem a mesma velocidade que o outro, a velocidade relativa entre eles vai ser zero. E a energia dissipada vai ser zero devido à deformação, etc. Mas vai haver conservação da quantidade de movimento, porque não vai atuar forças externas. Para o choque parcialmente elástico, esse coeficiente vai ser entre zero e 1, porque parte dessa energia vai ser dissipada, né? Mas a quantidade de movimento vai ser conservada. E para um choque perfeitamente inelástico, toda a quantidade de movimento e toda a energia vai ser transferido. Ou seja, a velocidade de afastamento vai ser, vai ser a mesma que a velocidade relativa de aproximação, tá entendendo? A energia vai ser conservada, a energia cinética, e a quantidade de movimento também vai ser conservada. Aqui eu vou mostrar um pequeno diagrama, porque, como eu falei, eu falei teoricamente, né, de como é
É o choque perfeitamente elástico, porque o coeficiente de restituição é zero, né? Mas aqui tá uma exemplificação gráfica de como isso acontece, né? Tipo, tem um projeto aqui, ele vai se aproximar com uma certa velocidade, né? Velocidade relativa, o outro tá parado, e o projeto aqui ele vai bater no negócio aqui, ele vai estar se aproximando com uma certa velocidade. Quando ele gruda aqui, depois da colisão, ele vai estar grudado, ou seja, não vai existir velocidade de afastamento entre eles, porque ele está grudado, tá entendendo? Ou seja, depois da colisão ele partir com a mesma velocidade. Por isso é que o coeficiente de restituição é nulo para o choque perfeitamente inelástico, entendeu? Mas ainda há outros sistemas quando há choques chamados de superelásticos, nas quais aqui está nas quais o coeficiente de restituição é maior que um, ou seja, há ganho de energia cinética, entendeu? Mas, como sabemos, na natureza não se cria energia, ou seja, se foi adicionada energia cinética, foi devido a outra forma de energia, foi transformada em energia cinética. Um grande exemplo é quando nas reações nucleares, quando devido à sua massa, pela desintegração da sua massa, é transformada em energia cinética e com isso as partículas saem com maior energia, entendeu? Com isso terminamos essa parte de quantidade de movimento. Aí agora eu vou mostrar um vídeo de um experimento demonstrando, né, como é essa dessa conservação de movimento e essa questão dos choques, entendeu? E depois dessa parte da aula, vamos fazer exercícios para entendimento melhor desse assunto, entendeu? Qualquer dúvida, vocês perguntem. Esta experiência envolve colisões, né? Você tem colisões inelásticas e colisões completamente inelásticas ou perfeitamente inelásticas, né? Nesse caso, os dois corpos ficam grudados juntos, totalmente inelásticos, né? Aqui, aparentemente, eu tenho duas bolas iguais, Sim. aparentemente, né? Mesma massa, mesmo diâmetro. Tenho também dois blocos iguais, né? Uhum. Mas o Cláudio já me explicou que os blocos são iguais, na verdade, né? Agora vamos ver se as bolas são iguais também, né? Vamos ver. Ok, e qual é a diferença, né, Cláudio? Isso, vamos ver. Bom, aqui as duas bolinhas, né, estão penduradas, né? O comprimento praticamente o mesmo, portanto, soltando da mesma altura, eles vão atingir a mesma velocidade, aqui nesse ponto. Energia potencial, cinética, cinética potencial, né? O período é o mesmo também, porque tem o mesmo comprimento. Aham. Bom, vou agora colocar esses dois o blocos. período não depende da massa, Não que depende essa que é da a coisa massa. interessante, né? Isso, exatamente. Interessante. Mesmo que tivessem massas diferentes, eles teriam... Exatamente. Bom, agora eu vou colocar os blocos aqui, né? Os dois blocos de mesma massa, iguais, né? Os dois blocos são iguais, São né? iguais. Uhum. E vou soltar essas duas bolas da mesma altura, olha. Tá? E vamos ver a diferença. Ó, esta consegue derrubar a este Isto, e aquela não derruba. não derruba, né? Vamos ver a diferença. Uhum. Primeiro vamos ver esta bola, o que acontece com ela quando você solta. Colisão praticamente inelástica. Agora, É uma colisão totalmente inelástica, Inelástica, né? é. Aham. E Ela agora essa bola? quase fica grudada no... não é isso, exatamente. Agora, Ah, aqui está. Ela bate e volta, na verdade. Sim, ela tem Então uma transfere colisão. um momento maior, não é isso? Exatamente, olha. Então, a diferença está no tipo de colisão, né? A transferência de momento é muito maior nessa daqui, Aham. porque ela bate e volta. Ela é quase elástica, né? Não é... mas Exatamente. o mais próximo possível de uma colisão elástica, né? Exatamente. Ah,
Então, esse é uma maneira de você transmitir bastante momento, né, num outro corpo. Por exemplo, quando eu quero construir uma turbina, por exemplo, né, de água, se for aquela Pelton, por exemplo, é uma turbina na qual a água bate e ela é refletida. Então, porque aqui a variação de momento é igual a 2P. Exatamente, 2 vezes. E aqui é P. É. Então você consegue Interessante. transmitir mais momento nesse tipo de coisa. Ah, eu gostei. Bem interessante.